trazendo a inspiração necessária para o que a gente deva falar e não o que a gente queira, que é bem diferente. Mas a minha esposa deixou eu vir sozinho hoje, mas ela deu um papelzinho para mim, o dia eu assinar que eu tive aqui, o horário, tudo certinho. Ela me deu essa chance de eu vir sozinho. Mas quanto ao que ele falou, dispensa comentários, é que a doutrina espírita aconselha que não se deve falar em tempo algum sobre o mal. Então o mal não merece comentário. Então a oportunidade que a gente tem é sempre baseada em cima da doutrina espírita. E conforme o Jora citou, elevarmos o pensamento, pedindo a Deus por esses nossos dois irmãos que regressaram à pátria espiritual. Eu não os conheci, mas se voltaram é porque estavam encarnados. E todos que estão encarnados terão que um dia voltar. E normalmente, na maioria das vezes, nós temos medo de morrer. Tem alguém que não tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer. Então, e se morrer agora? Não, agora também não, peraí, dá um tempo, Mais uns 30 anos, mais uns 40, dobrar 100 anos. Mas nós, normalmente, por erro de educação, por erro de ensino, nós temos receio da morte. Que é uma grande bobagem que a própria doutrina espírita ajuda a nos esclarecer e fazer entender. E isso nós treinamos todos os dias à noite. Quando fazemos a nossa prece ao deitar, quando lembramos, Às vezes está tão cansado que deita, a hora que eleva o pensamento já foi, só ficou o corpo. Todo dia quando nós deitamos, nós como se estivesse morrendo. Deixamos o corpo, voltamos para o plano espiritual e fazemos lá o que apraz ao nosso coração como espírito, o que nos dá a satisfação de fazer como espírito. Às vezes não temos coragem de revelar as coisas que gostamos. Às vezes, escondidamente, nós procuramos na televisão, no rádio, nas músicas, nas revistas, alguns livros, aquilo que satisfaz o nosso coração, mesmo que seja segredo. E no momento do sono, nós vamos atrás dessas coisas que nós temos vergonha às vezes de falar. Nós nos encontramos. Então, com certeza, ao deixarmos o corpo definitivamente, nós vamos voltar a rever os amigos que nós fizemos lá durante todo o tempo que aqui estivemos encarnados. E alguns outros amigos que avalizaram nosso regresso para reencarnar, talvez a gente não vá ver. Não porque ele deixa de nos proteger ou nos amparar, mas porque nós aprontamos tanta, se nós o vermos, ficaremos com vergonha. No livro Libertação, André Luiz comenta que de cada... Não sei se eu já falei isso. Vamos pagar o que não tem importância. André Luiz comenta no livro Libertação, de cada 400 pessoas que dormem, quantas vocês acham que conseguem se encaixar num plano de trabalho relacionado ao bem? Quantas vocês acham que conseguem fazer parte de algum grupo de trabalho socorrista? Quantas pessoas vocês acham que conseguem dar assistência a outros encarnados por conta própria? De cada 400 pessoas. Duas. Melhora, ainda mais.
10% tá boa, pode mais. A Terra não está tão atrasada assim. É que a gente ainda tem uns caprichos meio estranhos, mas a Terra não está tão atrasada assim. De cada 400 pessoas que dormem, 100 se enquadram em trabalhos. E as outras 300 procuram as suas satisfações ainda inferiores. O livro Libertação fala de uma cidade que a coisa corre solta. Tudo que se pensar, todos os vícios, todas as drogas, todos os desejos, lá são satisfeitos. E às vezes nós não assumimos isso, mas o nosso íntimo, o nosso desejo é isso. Então nós vamos para lá, nos sentimos muito bem, no dia seguinte a gente volta, acorda, e o interessante, esses 100, como esses 300, pouquíssimas coisas vão lembrar do que se passou. Às vezes algum lampejo, às vezes alguma coisa marca um pouquinho mais, mas quando nós acordamos, pouquíssima coisa nós trazemos e lembramos. Por quê? Porque nós ainda não estamos preparados para viver a única vida que temos como espírito de duas formas, estando encarnado e estando fora do corpo. Porque nós temos algumas preocupações quando nós estamos acordados, que às vezes a hora que dormimos pouco nos importa. Só que se nós enquadrarmos nesse 100, nós não vamos querer voltar a acordar se nós lembrarmos. Porque a satisfação de estarmos entre corações, amigos, pessoas que se gostam, pessoas que têm um objetivo do bem, é muito grande. Aí vai lembrar, vou ter que acordar no dia seguinte, vou encontrar, quando tem alguma desavença, vamos encontrar às vezes o pai, a mãe, que a gente tem alguma desavença, encontrar o marido, a esposa, que a gente tem alguma desavença, um irmão que a gente tem alguma desavença, o amigo que a gente tem alguma desavença, o vizinho, o patrão. Se a gente lembrasse disso, a gente não voltaria, não queria voltar. Nós íamos querer ficar no plano espiritual. Mas como a bondade de Deus permite que a gente esqueça, mas guarda em nós a vontade de melhorarmos. Porque não tenha nenhum espírito, tanto encarnado como desencarnado, que ele vá fixar-se eternamente no mal. Ele não se fixa no bem? Não, porque o bem é infinito. O bem cresce constantemente. O mal tem limite, mas o bem não tem limite. Toda vez que nós nos envolvermos com o bem, pensarmos no bem, não tem limite o tanto de se pensar. Mas o mal ele tem um limite. Porque chega um ponto que nós vamos nos sentir tão mal, tão tristes, tão pesados, tão contrariados, tão agoniados conosco, que nós vamos desejar conhecer a luz. O mal não cria. O mal, por ciúme, por inveja, procura destruir. O bem cria, o bem cura, o bem progride. O bem revitaliza, o bem enobrece, o bem qualifica, o bem estimula. O bem é o bem. Quando Jesus nos aconselha que a gente deveria amar nossos inimigos, não era para que a gente saísse dando beijo neles. Porque se a gente tem alguma pessoa que a gente considera inimigo e durante o dia a gente faz alguma coisa para essa pessoa, segundo a nossa vontade, o nosso jeito de ver, colocar essa pessoa no lugar dela, quando nós dormimos, nós percebemos o nosso erro. E à noite, no momento do sono, nós voltamos a procurar essa pessoa e nos desculpamos para que a gente possa continuar com o coração leve.
Aí nós acordamos, vemos uma pessoa de novo, fazemos a mesma coisa. Aí à noite vai lá, oh, errei, vamos. Então a gente fica a vida inteira, dá um passo para frente, um passo para trás. Passo para frente, um passo para trás. Passo para frente. Isso nós precisamos parar. Nós precisamos ser mais perseverantes no bem. E o único jeito da gente deixar o lado nosso ainda triste para trás e perseverarmos no bem, é nós darmos pouca importância ao eu. Alguém conhece Deus? Ninguém conhece Deus. Como é que a gente pode afirmar que Deus existe? Emmanuel tem a resposta. O que não é obra do homem é obra de Deus. Deus não assinou nada embaixo. Isso é propriedade de Deus. Quem fez o Deus, isso aqui. Ele não assinou nada. Tudo Ele nos concede na maior, vamos dizer assim, vamos pôr um termo que a gente vai, na maior das alegrias. Mesmo que a gente faça algumas coisas que não é bem vistas. Mas Ele não se importa, não aparece, não chama a nossa atenção. Ele criou uma lei que é universal. E essa lei é a lei do amor. Toda vez que nós nos acentuarmos o eu, o amor não tem expressão. Porque como que eu me amo? Vamos pensar. Eu me amo? Eu gosto de mim o suficiente? Vamos fazer um balanço. Quanto tempo durante o dia eu gasto com raiva de alguém? Quanto tempo durante o dia eu gasto curtindo a dor do cotovelo? Quanto tempo a gente gasta por dia achando que Deus esqueceu? Quanto tempo a gente gasta por dia chorando as dores? Quanto tempo a gente gasta por dia com a falta de paciência? E assim vai. Como a gente pode se amar se nós não cuidamos nem do nosso espírito? Se nós não cuidamos nem do nosso corpo? Nós devemos nos amar, cuidando para que essas coisas aqui deixem de existir em nós. Uma vez o Chico comentou que Emmanuel havia dito para ele, vamos ver se vocês vão adivinhar, sabe qual a pessoa que mais sofre na Terra encarnada? É a pessoa que tem mais tempo para pensar nos seus problemas. Quando não tem tempo, você precisa correr, precisa trabalhar, precisa ir atrás das coisas, a gente não quer nem que o problema demore. Se nós estamos doentes, nós queremos que a doença sara rápido, porque nós não podemos perder tempo. Mas se a gente tem tempo, a gente começa a comentar as nossas doenças naquele assunto prolongado, querendo que as pessoas tenham dó de nós. A dó não edifica nada, a dó não constrói nada. Se nós passarmos a ter dó de nós vamos quebrar a engrenagem na qual nós somos responsáveis. Imagine uma engrenagem, ela rodando cheia de dentinho, né? Vem aqui. Aqui está todos os dentinhos na engrenagem, né? Tem um monte aqui, né? Um monte de dentinho. Nós somos esse dentinho que tem que fazer o papel nosso. E a gente resolve não fazer o papel nosso.
Imagina o que a gente passa quando o nosso fígado levanta e fala: "Ó, hoje eu não vou fazer meu serviço." O nosso rim fala: "Ó, hoje eu não vou trabalhar." A nossa cabeça fala: "Ó, hoje eu vou só doer, não estou a fim de ficar boa." O nosso coração resolve e fala assim: "Ó, hoje eu vou cair na farra. Uma hora bate muito, outra hora bate pouco." Nossa pressão fala: "Ó, hoje eu vou ficar só na alta. O meu orgulho está em cima, eu vou ficar na alta." Como que a gente conseguiria viver? Seria ruim. Então Deus espera que cada um de nós faça o nosso papel nessa engrenagem. Mas eu não sei o que eu devo fazer. Dificilmente alguém tem essa certeza do que deve fazer. Mas desde que Jesus veio, uma certeza nós temos que ter: que nós precisamos ser felizes. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, nós precisamos procurar o lado mais feliz de tudo, porque não existe mal que dure. Não existe problema que se acentue se nós mantivermos a característica de felicidade. Imaginemos nós, se formos visitar alguém para prestar alguma ajuda, essa pessoa esteja de mau humor, esfriando a ferradura dela em nós, dando aqueles coice bem doído. Quanto tempo nós permaneceríamos ajudando essa pessoa? Às vezes nós nem chegaríamos perto. E nós queremos confiar que Deus vai nos ajudar se nós não queremos nem nos preocupar em ser felizes? Se nós estamos doentes, a felicidade de compreender que a bondade de Deus não nos abandona faz com que a gente saia mais rápido. Se nós temos um problema financeiro, a felicidade de compreender o Evangelho de Jesus faz com que a gente permaneça fiel ao trabalho que esteja em nossa mão. E no momento justo, a solução vai acontecer. Se tem alguma pessoa que nos aborrece muito, se olharmos com a felicidade essa pessoa, de não estarmos naquela situação, de não compreender o Evangelho de Jesus, rapidinho o tempo passa e ela vai compreender que é mais importante ser feliz, porque nós, mantendo a condição de felicidade, essas pessoas vão perceber que os problemas não nos afetam tanto. E o espírita deveria entender, mais do que todos, por entender a ideia da reencarnação, que todos os problemas são para fazer desenvolver em nós a parte intelectual e a parte moral. Não existe dosagem para se adquirir intelectualidade nem moralidade. Se nós quisermos uma dúzia de ovos, nós sabemos. Mas como que a gente faz? Eu queria 12 QIs a mais, porque eu preciso ficar um pouco mais inteligente. Como que nós fazemos para adquirir isso? Eu queria 200 gramas de moral, que hoje eu vou passar por uma situação que eu quero estar mais evoluído. Não existe isso. Então os problemas que temos em nossas vidas, de todas as ordens, financeiro, emocional, que é o sentimento, de saúde, desencarne de entes queridos, são testes que nós devemos passar, como aqueles joguinhos de videogame. Todo mundo acho que já conhece aquilo, ou pelo menos já viu? Tem as várias fases, depois tem que enfrentar os chefões. As fases é a nossa vida do dia a dia correndo, mas chega um dia que nós temos que tomar alguma decisão, e esse é o chefão. Se mantivermos em nossos pensamentos a ideia feliz de que conseguiremos passar por tudo, e o exemplo maior foi Jesus quem nos deu, que ele disse: "Tende fé, eu venci o mundo." Nós vamos vencer o mundo. Porque por mais que a gente adquira materialmente, isso fica. Por mais que a gente consiga beleza, isso fica.
mas tem uma coisa que carregaremos sempre conosco: tudo aquilo que fizermos para guardar aqui e guardarmos aqui. Se nós pensarmos em dar uma festa para pessoas amigas nossas, que tamanho precisaria ser o salão? Ah, porque tem um fulano e a esposa, eu gosto dele. Se a gente chamar, mas ele tem mais 3 filhos. Ixi, mas ele é casado. Ih, mas tem mais 2 filhos cada filho dele. Não vai ter salão para a gente fazer essa festa, demonstrando a nossa felicidade, a alegria de tê-los como amigos. Mas dentro de nosso coração, nós podemos guardar todos um clima de felicidade em nosso pensamento, emitindo a eles vibrações de felicidade. Isso chegará até eles. As pessoas que passam o dia provocando discussões, brigando, fazendo outros passarem raiva, eles estão tomando uma espécie de passe invertido. Em vez de procurarem a saúde, eles estão achando a doença. Quando passamos o dia mais alegre, fazendo outras pessoas traduzirem felicidade, a vibração delas vem para nós em saúde. Nós teremos mais forças. No livro Libertação, fala de um caso de uma senhora, onde André Luiz, Eloy e Calderaro, não lembro agora o nome do mentor espiritual, eles estão passando pela praia e lá os espíritos responsáveis pelas pessoas colocam as pessoas encarnadas com doenças graves na praia para aspirar os fluidos que vêm do mar para que eles possam se renovar. Aquele que traz a mente em rebeldia, em revolta contra a aceitação das coisas, ele não tem essa chance. Mas aquele que consegue aceitar e entender que aquilo é passageiro, ele é elevado e cada dia que passa ele demonstra uma capacidade, uma força, uma vitalidade, embora para quem esteja do lado de fora, fala, nossa, está no pó da rabiola, né? Está no bagaço. Mas intimamente ela está com a força da fé, da confiança, de quem aguarda os minutos para retornar para casa. Quem não quer voltar para casa? Recentemente um amigo nosso foi para a Europa, ficou um mês viajando. Quando voltou, e aí, gostou? Muita coisa velha. Tudo que você vê lá é velho, não tem nada novo. A comida é um horror. Eu não vi a hora de voltar para casa. E quando nós desencarnarmos, se conseguirmos manter o que estamos aprendendo na doutrina, nós vamos ver muita coisa nova. Nós vamos ver planos de vibração que trarão uma felicidade para a gente que desconhecemos. E quando olharmos para a Terra, nós vamos ver como as coisas aqui são velhas. Como nós estamos repetindo já há séculos e séculos os mesmos sentimentos, as mesmas vontades de domínio. Querer ser dono de um país, se nós não conseguimos ser nem dono do nosso pensamento. Aí a gente começa a ver o quanto que está velho o nosso país de insistir nas coisas antigas. Nós já reencarnamos muito na Terra, vamos reencarnar mais. Vamos dizer que em termos de sistema solar nosso, aqui nós somos uma sala de aula. Na escola do nosso sistema solar nós somos uma sala de aula. E o que se chama de sala de aula em termos de compreensão, quantos alunos normalmente tem numa sala de aula? 10 alunos, né? Quantos? 40? Uns 40 alunos na sala de aula. Quais as matérias que tem? Matemática, português, inglês, história, geografia, inglês, qual? Ciências. Na minha época tinha um SPB, tem ainda? Não tem mais, não tem? Tem artes.
Tem mais inglês, né? Inglês, o que mais? Isso no fundamental. No fundamental é isso. No médio, o fundamental. Educação física tem. Educação física. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matérias. Para a pessoa passar bem, ela precisa tirar quanto? Nas matérias? Não, para passar bonito mesmo, na fotografia. Perfeição. 10. Para passar raspando, precisa de quanto? 5. E para não, hoje não existe mais não passar, né? Mas para ser ruim de serviço é quanto? 3, 2, 3. 0, 2, 3. Vamos chamar isso aqui de terra. Aqui somos nós, encarnados. Tem espíritos em todas essas faixas. Todos nós temos que passar por todas as matérias. Sede perfeito como o Pai Celestial é. Numa classe, dificilmente um aluno tira 10 em todos. Eu tirei 10 em matemática. E nos outros? Nos outros foi mais ou menos. Então você volta lá, você continua tirando 10 em matemática, que você não vai precisar fazer mais, mas você vai trabalhar para chegar nas 10. Em todas tirar nota 10. Qual o limite da reencarnação? Não tem limite. Vai depender do nosso esforço. Se um dia conseguirmos tirar 10 em todas as matérias, passarmos por todos os itens, nós somos elevados a um plano melhor. E lá elevados, o que nós vamos fazer? Olhar para trás e adeus terra, não volto mais? Não. Nós vamos estar amarrados ao amor. E o amor não tem descanso. Aqueles a quem amamos, se estiver continuando aqui para trás, nós continuaremos auxiliando no plano espiritual. Não precisamos ter pressa de ir embora, porque com certeza nós vamos ter que voltar. Então o tempo nosso tem que ser melhor aproveitado. Não sei como. Procura ser feliz. Não é ser feliz de fazer o que dá na cabeça. Porque quem faz o que dá na cabeça, ele está se escravizando ao erro. Mas procurar ser feliz de agradecimento a Deus pela casa, pelo lar, pelas pessoas que enchem a nossa paciência. Porque paciência, como diz na leitura do Evangelho, no momento do sono, paciência é uma das matérias que nós vamos precisar tirar 10. Como a gente sabe se nós temos paciência ou não? Emmanuel diz o seguinte, que nós deveríamos responder uma pergunta, seja de quem for, no mesmo tom de voz, com a mesma clareza, 5 vezes. Aí nós mostramos que temos paciência. A gente fala uma coisa, fala duas. Não, está brincando. Você está surdo, está doente, você tem problema. Poucos de nós chegamos em 5 vezes. Quantas vezes devemos perdoar quem nos ofende? 70 vezes 7. Não é isso? Acho que essa eu já falei aqui, né? 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? 490. O cara chegou pro Chico e falou, Chico, você para da mulher. Mas por quê? Porque fiz a conta certinho. Já perdoei minha mulher 490 vezes. Aí o Chico olhou para ele, Emmanuel falou para ele, olha, fala para ele que é 490 vezes por erro. Eu comentei com o Jura, hoje tem uma nova filosofia com relação ao casamento. Como que é o casamento? Tem quem manda e o marido. O marido concorda, não concorda? Ele pode ser baixinha, magrinha, fraquinha, mas se você não fizer o que elas querem, ô sofrimento, né? Uma vez o Chico psicografou uma mensagem que eu não sei nem onde eu pus. E nessa mensagem dizia que a mulher, quando pretende se casar,
A primeira atividade dela, o primeiro trabalho dela é reeducar o filho da outra mulher. Da sogra. Porque sogra fica meio, fala, meio estigmatizada a sogra, né? Tem que reeducar. Por quê? Porque nós, pais, falha às vezes de algum jeito de aprender as coisas, nós deixamos passar alguns itens, alguns detalhes, sem maldade, a gente faz isso, mas deixa desenvolver nos nossos filhos, que são espíritos eternos, alguns vícios, alguns defeitos, algumas falhas que deveriam ser apagadas. Porque a missão dos pais é essa: pegar o espírito, que já é antigo, novinho, sem nada na cabeça, e imprimir coisas novas. E a doutrina espírita nos ensina que tem duas coisas que é a tarefa dos pais como missão: é ensinar aos filhos o amor a Deus e ao trabalho. Se conseguirmos incutir isso nos nossos filhos, não precisamos nos preocupar com formaturas, não precisamos nos preocupar com detalhes da vaidade, com detalhes do orgulho, com detalhes de origem de família. Porque se eles aprenderem o amor a Deus, serão felizes. Se eles aprenderem o amor ao trabalho, saberão ganhar o pão nosso de cada dia honestamente. Parece pouco? Parece. Mas é muito difícil. Por que é difícil? Porque nós ainda temos em nós, devido à nossa evolução, a vontade de sair correndo quando os problemas aparecem. E nós só vamos crescer, só vamos progredir quando enfrentarmos os problemas. Estamos tendo uma grande oportunidade na Terra de conhecer a doutrina espírita. Ela é fantástica. Baseado nos ensinos de Jesus, não é só para essa vida. A doutrina espírita é para toda a eternidade, com o acompanhamento de Jesus. A doutrina espírita, ela tem a característica filosófica, científica e moral. O Chico comentou uma vez: se tirarmos a filosofia, como alguns querem, vai ser um corpo sem cabeça. Se tirarmos a ciência, como alguns querem, seria um corpo sem os seus membros. Se tirarmos a moral ou a religião, seria um corpo sem coração. Então, doutrina espírita tem que ser completa. Doutrina espírita tem que ser vivida. E não se aprende num dia, em uma semana. É estudando, meditando, procurando absorver para o nosso espírito, que sem percebermos, como um balde sujo de água, que abrirmos uma gota em cima, ele vai pingando e um dia essa água toda ficará limpa, nós conseguiremos fazer isso em nós. Mas precisamos dar chance aos espíritos amigos fazer isso pingar em nós. E a grande chance que nos deram foi com as obras espíritas. Que Jesus nos abençoe.